Boa tarde, igreja. Que Deus possa abençoar realmente cada um. Nós temos muita coisa para fazer em nossas vidas e gostaríamos de estar sempre na presença de Deus para que tudo que nós fizermos seja para a honra e glória do nome dele. Amém? Continuando o nosso tema desse mês, hoje eu fui incumbido de falar sobre honra na família. Tá? E eu acho interessante, muito interessante, porque a honra à família vem diretamente de mandamentos, de um dos mandamentos principais de que Deus deu para o povo de Israel. No capítulo 20 de Êxodo, versículo 12, nós temos uma ordem de Deus que é: honra teu pai e a tua mãe. Deuteronômio capítulo 5, versículo 16, diz assim: honra o seu pai e a sua mãe, como o Senhor Deus lhe ordenou, para que você tenha uma vida longa e para que tudo vá bem com você na terra que o Senhor Deus te dá. A mesma coisa do que ele está dizendo lá em Êxodo 20, 16, 20, 12. Mas aí eu fiquei pensando, peraí, isso aqui é lei do Antigo Testamento, mas vamos ver o que diz o Novo Testamento. Aí eu fui procurar Efésios capítulo 6. Hoje eu estava em uma pregação de manhã e eu achei engraçado o pastor dizer, porque o pastor tem que achar rápido a referência e tem que ser rápido para falar, né? Aí eu digo, se eu não tiver no telefone eu não acho rápido não, porque eu uso 3 tipos de Bíblia, né? Uma tem as páginas bem fininhas. Aí eu passo, às vezes passa de um livro de uma vez, aí vem data histórica, um monte de coisa. A outra já tem um grosso, aí eu vou abrir, aí eu me atrapalho todo. Aí hoje eu abri o celular e a minha filha disse assim, pai, o seu iPad não está funcionando, olha aqui no computador. Aí eu passei para abrir o computador, digo, peraí, como é que desliga o computador? Eu já tinha esquecido de tanto usar o celular. Mas é brincadeira, né? Que a gente fica acostumando com uma coisa e desacostuma com outra, né? Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, porque isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Olha, tem uma coisa super interessante que eu achei aqui e eu queria compartilhar com a igreja. Primeiro, a nação de Israel teve muitas leis, mas Deus fez os 10 mandamentos como base para a lei, como base para a constituição da nação de Israel. Esse aqui é o 5º mandamento. E interessante, é o primeiro com promessa. Fiquei pensando, e a Constituição brasileira? A Constituição brasileira, eu vou olhar porque história eu sou muito bom para esquecer, tá? Em 1824, a nossa primeira Constituição, e depois veio a segunda, isso foi Dom Pedro que mandou fazer, faz essa Constituição, só que tinha várias leis. Aí depois veio a Constituição Republicana, em 1891, também com outro monte de leis. E o Brasil vem passando por reforma, né? Aí chegou a última, que foi de 1988. Camarada, eu fiquei impressionado. 245 leis. Em alguns lugares diz até 250, né? Mas isso fora as que foram averbadas depois, as que foram entrando, né? As que foram entrando como artigos e tal. Incrível. No mundo inteiro, eu dei uma pesquisada, os Estados Unidos, desde a sua Constituição, só tem 13 leis. O Brasil tem um monte. E aqui a nação de Israel, Deus deu só 10. Essa 5ª lei, honra teu pai e tua mãe. Para que os teus dias se prolonguem? Para que você viva bem? O 5º mandamento e o único com promessa. Muito interessante. Eu fiquei até abismado, né? De saber que em todo o mundo, tive que pesquisar, tive que correr atrás. Por que tantas leis? Mas é porque é a mesma coisa. A Bíblia são mais de 500 leis, só no Antigo Testamento. Tá? Mas foi porque os homens foram criando as novas leis, mas a base de todas. Aí chega Cristo e simplifica tudo em 2 só.
honra o Senhor teu Deus. E, o que mais? Ame ao Senhor teu Deus. E o outro? Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Com essas duas leis, ele mata todas as outras. Ele resolve todas as outras. Mas quanto à honra, quanto a essa lei, nós temos o seguinte, que onde em particular me chamou a atenção, ele separou para a família essa única lei. Acredito que seja de extrema importância. Por quê? Porque Deus separou uma lei em particular. Por que ele teria colocado ali essa lei em particular? Do capítulo 20, versículo 12 de Êxodo. Né? O quinto mandamento, o primeiro com promessa. Por que será que Deus teve essa preocupação em colocar essa lei, teve essa sensibilidade de colocar essa lei dentro dos 10 mandamentos? O que você acha que levou Deus a fazer isso? O que você pensa sobre isso? O que você acredita? Que o homem não tinha coragem de honrar pai e mãe? Será isso? Que o homem não iria honrar pai e mãe? Eu acredito o seguinte, que é dessa maneira, com esse mandamento, que ele quer que o seu povo se comporte. É como nós devemos agir, da maneira que Deus nos manda. Porque é a primeira, esse mandamento de honrar pai e mãe, Deus colocou ali para chamar a nossa atenção, porque ele queria ter um ponto principal dentro da família, onde nós honraríamos pai e mãe. E é o primeiro que vem com promessa, como eu falei, porque para que tudo te vá bem, teus dias sejam longos. Para Deus era fundamental, por isso ele colocou essa lei dentro dos 10 mandamentos. Deus viu tanta importância nesse mandamento, que ele decidiu dar as promessas, que ele decidiu dar bênçãos se elas fossem cumpridas. Por que obedecê-las? Teremos grandes bênçãos, muitos anos de vida, não só para você, mas para a sua família também. Não só para você, mas para a sua herdade, para os seus filhos também. Para todos nós. Isso que eu observo nessa lei não é um conselho, sabe, assim, para dizer, não é algo que Deus está sugerindo, não é um conselho que ele está nos dando. Ou seja, Deus não está dizendo assim, olha, honra teu pai e tua mãe porque as pessoas vão gostar de você. Olha, ele não está sugerindo, ele não está dizendo, olha, isso é uma coisa boa, as pessoas vão querer, vão gostar mais de você se você honrar seu pai e sua mãe. Não é isso que Deus está dizendo. Ele está dizendo que nós devemos honrar, ele está mandando, é uma ordem. Aqui, nós temos outra coisa também muito importante nesse texto que ele está dizendo, é que não que eles mereçam, não que os seus pais sejam dignos de honra. Ele está mandando nós honrarmos aos nossos pais. Ele está dizendo, honra teu pai e tua mãe, independentemente se ele merece ou não. Você precisa honrar pai e mãe, independente de ele merecer ou não. Isso é o que ele diz, simples, obedeçam e ponto, acabou-se. Faça isso, independente de eles merecerem ou não, precisamos honrá-los. E o mandamento, o mandado de Deus, é uma ordem que Deus estabelece, nós devemos cumprir. A ordem de Deus, que os nossos corações, é que de nossos corações parta a honra aos nossos pais. A partir da nossa vontade, o nosso desejo, a nossa decisão de honrar, de obedecer a Deus e honrar pai e mãe. Muitas vezes nós queremos honrar as pessoas que merecem, queremos dar a honra somente a quem merece. E eu acredito que muitas vezes nós como os filhos já olhamos para nossos pais e não achamos que eles mereçam honra. Ou isso só aconteceu comigo? Já aconteceu com você? De você olhar para os seus pais, olhar para o seu pai, para a sua mãe, ele não merece honra, ele não merece o meu respeito. Hoje em dia, muitos jovens estão fazendo isso, mas eles estão aprendendo com televisão, com celulares, né? Estão aprendendo com o que o mundo ensina, que os pais não merecem honra.
Ah, seu pai não merece porque não deixa você sair. Seu pai não merece porque não lhe dá dinheiro para ir para o cinema. Seu pai não merece honra porque ele briga com você, sabe? Meu pai sempre foi de nos corrigir. E eu preferia quando ele corrigia. Porque a minha mãe era bem mais perversa do que ele. Ela era bem mais brava para corrigir. Eu preferia quando meu pai chegava e nos corrigia. E muitas vezes hoje, quando nós corrigimos os nossos filhos, o que é que eles fazem? Vou pegar minha mala e vou embora. Vai, né? Só que muitas vezes eles não têm para onde ir. Na maioria das vezes não tem para onde ir. Ah, mas eu vou para casa da vovó. Chegar lá em casa com mala, vai levar uma surra, isso sim. A minha neta uma vez já disse isso para nós. Vovô, minha mãe briga comigo, eu vou vir para cá e eu vou brigar mais ainda com você. Precisamos honrar pai e mãe porque é uma ordem de Deus e é uma ordem que vem com promessa para que nós vivamos bem, para que nós tenhamos vida longa. Você já tinha percebido essa ordem dessa maneira? Já tinha visto dessa forma? Muitas vezes nós queremos honrar as pessoas que não merecem, como eu falei. Só porque a pessoa tem um cargo superior, mas tem um caráter horrível. Mas tem um cargo superior, sabe? Quero ser amigo dele. Quero ser parceiro dele. E não se importa com o caráter da pessoa. Quer honrar quem não tem honra. Isso, a partir do nosso julgamento de ser humano, a partir do nosso julgamento de ser humano, nós queremos honrar as pessoas que não merecem. Só porque aquela pessoa tem status, tem poder, ou talvez seja seu patrão, eu julgo, pelo que eu acho, a pessoa merece a minha honra, merece o meu respeito. Só que aqui é diferente. Independente de merecer ou não, Deus está dizendo, honra teu pai e tua mãe. Por que Deus mandou, se queremos honrar pai e mãe, precisamos, dessa forma, obedecer os mandamentos de Deus. Lembra o que nos foi ensinado no culto da semana passada? Ame, ou seja, honre a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Ame a Deus, honre a Deus. Vamos entender da seguinte forma. Quem aqui tem um patrimônio? Ninguém tem um patrimônio? Ninguém tem um carro, uma casa, uma roupa? Ah, tem? Tá. Vamos dizer patrimônios tangíveis. Vamos falar agora de um patrimônio intangível. Algo que não é apalpável, o seu nome. Seu nome é um patrimônio tão importante, que quando pronunciado, as pessoas vão ou rejeitar ou honrar. O seu nome, muitas vezes, é deteriorado por contas SPC, Serasa. Muitas vezes é honrado porque você respeita os outros, porque você ajuda os outros, porque você ama as outras pessoas. O seu nome é um patrimônio muito importante. E esse nome, ele vem desses bens intangíveis, que é a parte mais valiosa do nosso patrimônio. Por exemplo, se você não tem crédito em lugar nenhum, a sua marca, o seu nome, alguém fala, eu vim aqui comprar um saco de cimento porque o pastor Rosivaldo disse que podia vir. Quem? Porque o fulano mandou vir. Quem? Se esse patrimônio está debilitado, está sujo, está, em declínio, destruído, o patrimônio vai ser passado para a próxima geração com defeito. E como é que essas pessoas, como é que os filhos vão honrar esse nome que receberam dos pais? O nome da família, o nome da comunidade. Uma vez dessa eu falei aqui que tem igrejas que quando falam o nome delas, é igual o nome de uma pessoa que está no SPC, Serasa, aquele caloteiro, né? Que algumas igrejas, quando falam o nome dela, as pessoas já começam a querer distância. É um patrimônio dilapidado, é um patrimônio destruído por pessoas que não honraram esse patrimônio. Esse patrimônio, ele tem um valor intenso, um valor profundo, um valor assim relevante, que pode nos levar a ter respeito, a ter honra aonde nós estivermos. Já imaginou quando alguém da família, ou da igreja, da comunidade, envergonha o nome da família, da comunidade, da igreja? Já imaginou quando esse nome está sujo, como é que é? Como é sofrer com um nome sujo desse? O nome da família é um bem muito precioso. Precisa ser honrado, precisa ser cuidado. É um patrimônio muito poderoso, porque uma vez eu falei aqui,
Antigamente, quando íamos pedir emprego, se nós colocássemos na nossa ficha, somos religião batista, religião cristã, você era automaticamente selecionado para fazer a entrevista. Hoje, os entrevistadores pensam 3, 4, 5 vezes antes de chamar. Porque o nome da comunidade, o nome da família foi dilapidado. Não foi honrado como deveria ser. Lembre-se que na palavra patrimônio está embutido na sua raiz o nome pai. Ou seja, o genitor, o líder. E patrimônio, ele é um legado que nós precisamos cuidar para podermos passar para os nossos filhos. E, simultaneamente, eles vão cuidar desse patrimônio, desse nome, para passar para os nossos netos e depois bisnetos. Como resultado de nossa trajetória na Terra, nós precisamos ter honrado aos nossos pais para poder ensinar aos nossos filhos como nos honrar. E que depois eles ensinem aos filhos deles como honrar eles. Por isso que a Bíblia diz, os pais entesouram para os filhos. Muitas vezes, o pai morre, a mãe morre e não fica um bem para eles dividirem entre os filhos. Eu já vi muitos pais que morreram e os filhos já estavam cuidando deles e os filhos tinham seus próprios bens. E quando os pais morrem, nem o nome passa para eles. Mas esses pais entesouraram no coração dos seus filhos amor por Deus, amor pela família. Tanto é que esses filhos estavam cuidando dos pais. Uma filha cuidava do pai e o outro filho cuidava da mãe. E um outro que estava na faculdade, quando vinha tomar conta, ajudava a tomar conta dos outros. Por amor que eles tinham aos pais. E os pais não tinham mais nada. Patrimônio é um legado, é uma coisa que alguém deixa de herança, como resultado da sua trajetória na terra. Por isso que a Bíblia diz que os pais entesouram para os filhos, que os pais montam heranças para os filhos. Eles entesouram para os filhos e nunca os filhos para os pais. Não são os filhos que entesouram para os pais. Os filhos nascem nesse contexto e vão se beneficiando deste patrimônio. Eles vão cuidando desse patrimônio e vão aumentando esse patrimônio para quando passarem para seus filhos estarem com a herança maior, a herdade maior, a honra ao pai. Eles vão passando para seus filhos e eles também vão continuando. Assim, esse patrimônio vai crescendo a cada geração. Assim, esse patrimônio, principalmente o patrimônio intangível, que é o nome da família, vai sendo respeitado no dia a dia, vai sendo respeitado daqui para frente. A fim de que devemos cuidar desse patrimônio de maneira sábia, de uma maneira legal, principalmente legal, cuidadosa, a fim de que esse legado se torne mais forte e muito mais valioso a cada tempo que passe, a cada momento. Por isso que os filhos devem honrar seus pais, porque eles estão recebendo deles um legado para ser passado para seus filhos. Precisamos honrar nossos pais para que os nossos filhos vejam como é que nós honramos para que também nos honrem. Assim como meu pai honrou ao pai dele. E assim vamos chegando até Adão, que recebe de Deus uma herdade tão boa e de repente dilapida, quebra a comunhão com Deus por causa do pecado. Assim como vimos nossos pais honrarem os pais deles, assim como nós vamos ver a cada um deles, como nós estamos conhecendo, como nós conhecemos a história de Adão, que recebeu de Deus a honra de cuidar do jardim, recebeu um bem tangível, que era o jardim, uma fazenda maravilhosa. Recebeu um bem intangível, que era o nome de Deus na sua vida. Ou deveria ter honrado por ter sido criado por ele, porque Deus o criou que Deus era seu pai, e dele ele recebeu esses bens valiosos. Recebeu uma esposa, recebeu a fazenda, recebeu o carinho de Deus, a comunhão de Deus. Deu-lhe uma dimensão muito grande de espiritualidade. Muito grande de espiritualidade, de comunhão com Deus. O seu espírito era vivo. Dentro dele tinha um espírito vivo, que por conta do pecado, ele perdeu essa comunhão. Deus deu a ele um patrimônio tangível, muito grande. O jardim, a fazenda, a esposa, a família. Um Éden completo para ele tomar conta. Deus lhe deu também valores e disciplina.
criou toda uma condição para que ele pudesse viver bem e passar esses bens para os seus filhos. Criou toda uma condição para que ele pudesse viver tranquilo, para que ele pudesse viver louvando a Deus, honrando a Deus, e pudesse passar isso para seus filhos. Deus ordenou que eles procriassem, enchessem a terra e fossem prósperos. Valores para quem honra a Deus, obedecendo e honrando ao seu pai. E ele ensinou isso. Hoje eu estava olhando a descendência da Babilônia, que foi quem destruiu Israel e teve o primeiro cativeiro. Lembra disso? Na Babilônia. Sabe de onde veio a Babilônia? A raiz Babilônia? De Babel. E sabe de quem gera aquele povo de Babel? Sabe de quem era a herdade daquele povo de Babel? De um dos filhos de Noé. Isso. E Noé ensinou para eles a honrarem a Deus. E eles chegaram a um ponto de desobedecerem a Deus e quererem ser melhor do que Deus, chegarem a Deus por seus próprios esforços. E depois vem um povo da Babilônia que destrói o povo de Deus, que destrói o templo de Deus, que faz cativo o povo de Deus. Por quê? Simplesmente porque os pais não honraram a Deus e passaram para os seus filhos desonra, a falta de amor por Deus. Por que Deus escolhe um povo só para ser o seu povo, ao invés de escolher toda a humanidade? Porque os homens deixaram de honrar a Deus. Mesmo o povo de Israel, depois de ser escolhido por Deus, depois de terem a comunhão com Deus, eles se perdem porque começam a adorar a outros deuses, dar honra a outros deuses. Começam a querer que a sua vontade própria seja melhor. Começam a fazer sacrifício de seus filhos, porque o Deus do povo rival faz isso e se dá bem. Deixam de honrar o primeiro amor que é Deus e vão se separando de Deus. Sofrem cativeiros, sofrem castigos. Lembra quando honrar pai e mãe, o que vai fazer? Para que seus dias se vá bem e que sejam longos, e o deles não. Quando desonra a Deus, são castigados. Por isso que nós temos a liberdade da livre escolha, o livre-arbítrio, tá? Para fazer escolhas para o bem ou para o mal. Podemos ser sensíveis, na maioria das vezes, quando estamos longe de Deus e de seus conselhos, nós podemos ser sensíveis à sedução da serpente, à sedução do pecado, à sedução de deixar de honrar a Deus. Se nós estamos afastados deles, assim também como nós podemos ser sensíveis à sedução do Espírito Santo, quando nós buscamos a Deus, quando nós estamos em comunhão com Deus e fazemos a vontade de Deus, nós podemos responder a esses assédios, tanto da serpente, do capeta, de Satanás, como do Espírito Santo. Depende da maneira como eu e você estamos vivendo a nossa comunhão com Deus. Precisamos ter cuidado para não destruir, para não entrar no caminho que vai destruir o patrimônio que Deus nos deu, o patrimônio que Deus colocou em nossas vidas. Agora eu vou dar para você a mesma prerrogativa que nós temos, que Deus tem nos dado ao criar o homem, a sua imagem e semelhança. Deus dá a nós essa mesma prerrogativa. Nós podemos criar os nossos filhos à imagem e semelhança de Deus, se nós os honramos, se nós cuidamos do nosso relacionamento com Deus, se nós honramos a Deus e ensinamos eles a honrarem a Deus. Tanto podemos seguir, podemos viver sobre o intermédio do Espírito Santo, como também podemos nos desviar da intimidade com Deus, seguindo os assédios da serpente. Saindo do caminho que destrói o patrimônio que Deus nos deu, estamos ainda, quando Deus diz assim, agora vou dar para você essa mesma prerrogativa. Da maneira que eu criei você, crie seus filhos. A minha imagem e semelhança. Podemos? Claro. Então nós vamos criar outros seres humanos conforme a imagem e semelhança de Deus. Conforme o que Deus tem nos ensinado. E Ele nos dá essa prerrogativa. Da mesma maneira que nós honramos aos nossos pais, os nossos filhos vão nos honrar. Por que você foi a origem da minha comunhão? Por que tu foi a origem da minha comunhão?
E os seus filhos merecem saber por que Deus é a origem da sua comunhão com Ele. Por que você quer essa comunhão com Deus? Porque você buscou Deus. É isso que seus filhos precisam aprender. Ah, mas meus pais não ensinaram. Beleza, então daqui para frente você ensina. Hoje nós estamos aprendendo que devemos ensiná-los. Hoje nós estamos aprendendo que devemos honrá-lo. Nós recebemos essas honras de Deus. Passamos para os nossos filhos. Os nossos filhos merecem receber essa honra, para que também possam nos honrar. Honra em família vem direto do coração de Deus. Por isso Ele nos dá esse mandamento. Ele vem para que nós possamos viver bem. Infelizmente, nós, seres humanos, nem sempre fazemos as escolhas corretas. Nem sempre buscamos a coisa correta. Então, é muito importante que nós estejamos em comunhão com Deus. Desde o início, nossos primeiros pais fizeram escolhas erradas. No caso, eles perderam a prerrogativa de serem honrados. Eles perderam o direito de serem honrados. Eles não perderam a ideia de viver para Deus, mas perderam essa prerrogativa de serem honrados pelos filhos, porque erraram diante de Deus. Conserte sua vida agora. Arrume a sua comunhão com Ele agora, para que daqui para frente possa ser vivido em honra dentro da sua casa. Você possa ser honrada por seus filhos. Você possa honrar seus pais. Você possa honrar as pessoas que estão ao seu redor. Respeitar, amar, cuidar. Nós perdemos o nosso patrimônio principal que Deus nos tem dado por conta de fazermos escolhas erradas. Hoje, nós recebemos um patrimônio dos nossos pais. Muitas vezes, esse patrimônio já vem dilapidado, já vem quebrado, já vem desgastado, já vem sujo, já vem estragado. Mas nós podemos consertar, a partir de agora, nossa comunhão com Deus, a nossa honra a Deus, por meio da nossa honra a pai e mãe, por meio de nossa honra à nossa família, aos nossos esposos, nossas esposas, nossos filhos, aos nossos pais. Por conta dessa honra, nós podemos consertar esse patrimônio que está dilapidado, que nos entregaram, que nos deram, para que nós tivéssemos hoje. Agora eu pergunto, por que esse texto está aqui? Porque Deus sabe e conhece os nossos corações. Deus, Ele tem o conhecimento direto do que nós pensamos, do que nós queremos, do que nós somos. A Bíblia diz que Ele conhece até os cabelos que caem da nossa cabeça. Ele sabe que nós somos responsáveis por essa geração que nós estamos vivendo. As pessoas precisam ouvir essa comunhão que você tem com Deus, essa honra que você dá a Deus. As pessoas precisam ver na sua vida essa honra em família, para que eles entendam que a família é um projeto de Deus. E sabe que nós somos responsáveis por nossa geração. Se nós recebemos um patrimônio dilapidado, por alguma razão, se os nossos pais receberam dos pais deles e passaram para nós, é nosso dever hoje, porque temos o Espírito Santo de Deus, porque temos a comunhão com Deus, de consertar esse patrimônio e fazer com que ele seja conhecido, para que a honra seja dada a Deus, por meio de nossa família. E daqui em diante, os nossos filhos vão merecer essa honra, porque eu e você vamos dar a honra aos nossos pais, porque eu e você vamos dar a honra às pessoas que merecem em nossa família, porque nós vamos mostrar para as pessoas que o amor de Deus vive em nós. Vamos honrar o nome de Deus. As pessoas vão conhecer a nossa igreja, porque cada um de nós, aonde estivermos, vamos dar honra a Deus. Esse patrimônio que nós temos, Igreja Batista Central Leste, aonde você chegar, ela será conhecida, porque você honra a Deus. Você não vai dilapidar esse patrimônio. Você não pode dilapidar esse patrimônio. Você não pode destruir esse patrimônio. Daremos a nossos filhos, aos nossos irmãos, aos nossos amigos, aos nossos vizinhos e parentes, razões para nos honrarem da maneira que Deus quer,
da maneira que Deus gostaria que um pai, uma mãe, da maneira que Deus gostaria que você e eu fôssemos honrados. Eu espero que nós estejamos entendidos nesse assunto. Por isso, Deus quer que você e eu honremos pai e mãe. E você deve ser honrado para também poder honrar outras pessoas. Então você honra outras pessoas para que Deus honre você e para que seus filhos honrem você. Este mandamento é para aperfeiçoamento das relações familiares. É para nós termos uma família bem preparada, bem equipada, uma família que prospera, uma família que tenha longa vida de pais e filhos, das comunidades e igreja. Se queremos famílias e comunidades melhores, nós precisamos honrar nossos compromissos com Deus. Precisamos honrar o nosso relacionamento com Deus. Hoje é tempo de honrar aos que nos antecedem, desde Adão até chegar a nós. Às vezes nós vivemos uma vida complicada, uma vida moral defamada, cheio de problemas, de provações, cheio de dívidas, cheio de encrencas, cheio de adversidades. Mas, lembre-se disso, está na minha mão, está na sua mão, está em nossas mãos fazer a diferença. Está em nossas mãos fazer a diferença. Se tem problemas, Deus vai dar a solução. Se tem dívidas, pague. Não posso pagar, divida. Ore, converse com Deus, peça ajuda. Conserte a sua vida hoje. Conserte o seu patrimônio hoje. Comece a consertá-lo. Eu sempre penso da seguinte forma. Uma vez eu fui tentar acertar uma dívida lá da minha casa com a Manaus Energia, na época era Eletronorte. E eu cheguei lá, não podia fazer nada, porque tinha essa dívida. Aí eu falei, o que a gente pode fazer? Vamos dividir. Quantas vezes? Não sei, quantas o senhor quiser. Eu digo, olha, eu posso pagar sim, foi um monte de vezes. Mas a primeira parcela que eu paguei, meu nome ficou limpo lá. Meu nome saiu do SPC, de Serasa e tudo. A primeira parcela de um acordo. Então a gente pode consertar. Eu acredito que nós podemos consertar. Não foi uma dívida minha, tá? Eu aluguei minha casa para alguém, colocou um gato lá e eles me multaram um monte de dinheiro. E eu tive que pagar, se eu quisesse ter ainda, energia em casa. Por isso que nós damos honra para recebermos mais tarde, pelo que nós temos feito. Hoje é tempo de honrar aos que nos antecedem, cheios de problemas e provações, mas nós podemos consertar dentro da vontade de Deus. Mas fazer a diferença daqui para frente é o primordial para a vida de cada um de nós. Para amanhã, nós sermos honrados por nossos filhos. Que eles tenham prazer em nos honrar. Que eles tenham amor, carinho por cada um de nós. Que eles tenham amor por Deus. Que eles honrem a Deus por meio do que eles aprenderam com cada um de nós. Honra em família é isso. É quando você é respeitado por seus filhos, quando você respeita seus filhos, quando você é respeitada por seus pais, quando você respeita seus pais. Estamos entendidos? Aperte um para sim, não para dois. Dois para não. Beleza? Ótimo. Que Deus possa abençoar a sua vida. Honre a Deus com a sua vida, para que seus filhos aprendam a honrar a Deus também. E se você recebeu do seu pai um nome dilapidado, um nome prejudicado, não teve honra de seus pais, nem honrou a seus pais, hoje é o dia de começar a honrar. Amém? Querido, amado, eterno e santo Deus, nós somos gratos, Paizinho, pelas bênçãos que Tu tens derramado em nossas vidas. Principalmente, Pai amado, pela oportunidade de podermos conhecer essa Tua lei, Pai amado, esse Teu mandamento. Que nós possamos, Pai querido, estar colocando nossas vidas sempre, Senhor, para honrar e glorificar o Teu nome, honrando assim nossas famílias, honrando assim nossos filhos, sendo honrados por eles, Pai amado, por exemplo, que nós estamos passando quando honramos aos nossos pais. Te peço, Deus, que Tu abençoe cada um de nós, que nós possamos estar honrando nossas famílias, que nós possamos estar honrando nossos patrimônios, tanto os tangíveis como os intangíveis, que possamos lembrar, Senhor, que cada um deles te pertence e não a nós. Nós somos mordomos, Pai. Então, se você pede que nós usemos ele para a Tua obra, nós vamos usar. Se você pede que nós façamos com eles, Pai amado, a entrega no Teu altar, nós vamos fazer, Paizinho, porque Tu mereces toda a honra e toda a glória. Abençoe a nossa igreja, seja com o pastor Moisés e família. Abençoe, Pai amado,
as nossas famílias, a nossa casa, para que nós possamos estar sempre te honrando, não que mereçamos, Paizinho, mas pelo teu amor e misericórdia por cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.